Amém? A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então esta palavra nos dá o discernimento, que a atitude do homem de forma carnal, a estratégia, a ira do homem, né, não produz a justiça de Deus, né? A intervenção de Deus. Então nós precisamos entender que as circunstâncias, situações têm que ser colocadas diante de Deus e esperar a justiça do Senhor e entregar nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas, capítulo 20, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns meunitas, eles ameaçaram atacar Josafá e o seu reinado. A palavra do Senhor nos diz que Josafá, ele teve medo, mas ele decidiu buscar o Senhor. Com jejum, com oração ali, né? Todas as cidades, né? Todo Judá se reuniu para entregar aquela situação nas mãos do Senhor, reconhecendo o poder, a soberania, a majestade, o poder de Deus e reconhecendo, né? Josafá, ele disse, né? Em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E quando Josafá lhe entregou aquela situação, reconhecendo, né, que o socorro só podia vir de Deus. O Espírito de Deus ali se aposta de Jaziel, ali no meio da congregação, né? E o Senhor fala: não tenha medo. Essa peleja não é vossa, mas de Deus. E a única instrução que Deus deu, né, para aquele povo foi que eles se levantassem, né, pela manhã, fossem ao encontro daquele povo, mas eles não precisariam lutar. O Senhor pediu para aquele povo render graças a Ele, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E no momento em que eles começaram a louvar, a engrandecer a Deus, o Senhor colocou emboscadas entre aquelas multidões, e aquelas multidões se autodestruíram. Então a justiça não veio de Josafá, não veio do seu exército, não veio do seu reinado, não veio do seu título. Josafá, ele atribuiu aquela circunstância, né? Ele entregou aquela circunstância, né, nas mãos do Senhor, reconhecendo que só o Senhor podia salvá-lo daquela situação. Então essa palavra nos ensina que a gente não deve, né, se apoiar do nosso próprio entendimento, da nossa própria força, do nosso próprio agir, de estratégias carnais, mas a palavra do Senhor nos diz que as nossas lutas, elas não são carnais, elas são espirituais. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, né? Dominadores das regiões celestiais. Então você precisa ter discernimento de como nós devemos lutar, né? Ali aquele povo lutou louvando ao Senhor, engrandecendo a Deus.